Meus irmãos, durante todo esse mês temos a oportunidade de revisitar os artigos básicos, fundamentais da nossa fé. Falamos sobre a Trindade, falamos sobre a pessoa de Jesus, falamos sobre o papel da igreja de ser o povo que adora a Deus. Esse é o nosso papel principal, ser um povo adorador. Contudo, o tema de hoje, talvez ele devesse ser o primeiro de todos. O primeiro de todos os temas desse mês da EBD. Afinal de contas, a palavra é o fundamento para tudo aquilo que cremos. Cremos em Deus, sim, que Deus? O Deus da palavra, o Deus revelado nas páginas da Escritura Sagrada. Cremos na doutrina da Trindade. Por quê? Porque assim aprendemos da palavra. Cremos que vivemos para adorar. Por quê? Porque isso está escrito na palavra, na Bíblia Sagrada. Portanto, queridos, todo estudo teológico sério, ele tem como ponto de partida a fonte principal da nossa fé é a Bíblia Sagrada, é a doutrina fundamental, aquela que é o alicerce para todas as demais. Você crê na Bíblia? Você sabe o que a Bíblia é? Você sabe o que ela significa, de fato, para a nossa fé, a fé cristã? Eu tenho certeza que você tem uma noção. E como desde o início desse mês, o pastor Carlos Elias iniciou uma tradição, não é? A tradição da gente cantar os velhos hinos. A gente não pode deixar de fazer isso mais uma vez, pastor. Naturalmente, em sua homenagem. Semana passada teve gente que me mandou uma mensagem assim: pastor Lucas, gostei do seu solo. Falei, misericórdia. Tanto cantor bom aqui na igreja. É porque para a transmissão só chega a voz do microfone. Mas a igreja toda estava cantando junto. E eu tenho certeza que você pode cantar esse também, esse hino também. 301 do cantor cristão, Crer e Observar. Somente a primeira estrofe e o coro. Eu tenho certeza que você já sabe de cor. Não é verdade? Diz assim: em Jesus confiar, suas leis observar. Oh, que benoso, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que coisa linda! Que coisa linda é a igreja cantando. Que coisa linda é a igreja confessando a sua fé. Vivemos comprometidos com a observância da lei de Deus. É isso que você acabou de dizer. Você acabou de confessar que crê na Escritura Sagrada e que está comprometido em viver de acordo com ela. Pegou? Pensou? Pensou nisso enquanto as palavras saíam da sua boca? É muito mais do que apenas uma poesia que faz parte da nossa tradição. E graças a Deus que essa poesia faz parte da nossa tradição. E se você talvez esteja aqui há pouco tempo, ainda não esteja familiarizado com essas canções, com essas letras, eu quero desafiar você a se familiarizar. Afinal de contas, é isso que somos. O povo que assumiu um compromisso, a responsabilidade de crer e observar tudo quanto o Senhor Deus nos ordenar. Por quê? Porque o fiel obedece ao que Cristo mandar. Esses somos nós. Agora,
Talvez você nunca tenha refletido no papel da palavra de Deus em gerar unidade. Acabamos de cantar que o fiel obedece ao que Cristo mandar. Quem é o fiel? Sou eu, é você. Mas a canção está no singular. Não é verdade? Agora, pense comigo. Se eu e você, cada um de nós aqui, assumimos esse compromisso verdadeiro de crer e observar tudo quanto está contido na Sagrada Escritura, a palavra de Deus, aquilo que o próprio Cristo nos manda crer e observar, aquilo que o próprio Deus revela acerca de si mesmo, na sua palavra. Isso faz com que nós vivamos uma vida em comum. Tudo aquilo que fazemos deriva daquilo que cremos. Tudo aquilo que está demonstrado no nosso comportamento tem a ver com a nossa doutrina, nosso sistema de fé. Aquilo que cremos define a forma como observamos, como vivemos. Se eu e você, meu querido irmão Joedi, temos a mesma palavra e temos o mesmo compromisso com essa palavra, nós estamos unidos. E assim, cada um de nós, que um dia desse lugar, desse batistério ou de outro, professou a sua fé, afirmou crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e, consequentemente, afirmou, confessou, professou que confia no Cristo revelado na Bíblia. A palavra de Deus é, portanto, motivo da unidade da igreja, mas se você nunca parou para ter essa reflexão, eu gostaria de começar levando você a uma outra reflexão relacionada a essa. No próximo slide, eu quero te fazer uma pergunta. Como uma igreja pode permanecer unida? Como uma igreja pode permanecer unida? Olha que foto bonita. Não tem igreja mais bonita no Brasil e no mundo do que essa aí. E eu não estou falando do piso, da cadeira, do banco, da estrutura, do som. Eu estou falando de vocês, de nós, da gente aqui, PIB de Campo Grande. Conhece essa foto? Conhece esse púlpito? Conhece esse grupo cantando ali na frente? Conhece essa mesa? Somos nós. Igreja de Campo Grande, primeira igreja batista de Campo Grande. A igreja de Cristo, para relembrar o nome original, denominada Batista, que começou lá em Santa Cruz e que depois veio para cá. E aqui está. E já se vão 120 anos. Meus irmãos, o que é isso? Uma igreja que se mantém unida depois de 120 anos. É muito tempo. Gerações passaram por aqui. Pessoas vieram, pessoas partiram. Pessoas aqui construíram sua vida, suas famílias. Pessoas aqui nasceram, foram batizadas, se casaram, apresentaram seus filhos e partiram para estar com o Senhor daqui. Não do lugar, da comunidade, do corpo, da família da fé. Como pode essa comunidade permanecer unida depois de tantas mudanças, de tanto tempo, de tantos ciclos que se iniciaram e se encerraram? Como pode? Como isso pode ser possível? Eu quero que você reflita comigo nessas outras duas perguntas. A unidade da igreja está baseada em quê? Se você falar que é o estacionamento, eu vou precisar discordar de você. Será que você é da PIB de Campo Grande e continua sendo daqui
porque você todo domingo de manhã acha um lugar para estacionar o seu carro? Até mesmo porque provavelmente não acontece isso. Pelo menos não aqui dentro, né? Você tem que ir para o estacionamento do lado, tem que ir para Cesário de Melo. Será que o ponto é a estrutura? A gente sempre faz essa brincadeira do estacionamento, né? A gente está aqui por causa da estrutura. A gente está aqui porque aqui é legal de estar. A gente está aqui porque a igreja é fácil de chegar. A gente está aqui porque a igreja é grande, tem tudo, tem um ministério infantil legal. É por isso? Será que esses são os elementos que permitem que uma igreja permaneça unida por 120 anos e por tantos outros até o Senhor Jesus voltar? Eu tenho certeza que não é essa a razão. A unidade da igreja não está baseada na sua estrutura, não está baseada no seu estilo, não está baseada na sua subcultura, que inevitavelmente nós formamos. Somos mais de 3.100 membros. Existem vários municípios do Brasil cuja população inteira é menor do que a membresia da PIB de Campo Grande. Você já parou para pensar nisso? Agora pense no seu coração. Você pertence à sua igreja por quê? Por qual razão? Você que é membro dessa igreja. Por que você é membro dessa igreja? Ou talvez você que nos visite nessa manhã, que é membro de uma outra comunidade de fé. Por que você é membro da sua igreja? E hoje falar de membresia é algo que está até meio fora de moda, o pessoal não gosta. Parece que as igrejas não estão muito preocupadas mais em terem membros, pessoas que efetivamente fazem parte da família da fé, que estão pactuadas umas com as outras porque estão pactuadas com Jesus. Esse é o tema de hoje à noite. O pastor Carlos Elias trará esse assunto. Você pertence à sua igreja por quê? Ou nem pertence, só é um frequentador? A moda agora é essa, frequentador. Aí eu frequento aquela igreja. Eu não sou membro de nenhuma, mas eu frequento aquela, enquanto me agradar. Quando não me agradar mais, eu vou arrumar outra para frequentar. E de galho em galho, esse crente vai pulando de igreja em igreja, e não para em nenhuma, e não se compromete com nenhuma, e não se torna membro de nenhuma, e não faz parte efetivamente de nenhuma igreja local, de nenhuma expressão local do corpo de Cristo. Você pertence à PIB de Campo Grande por quê, meu irmão? Por qual razão você um dia se batizou aqui, ou se transferiu para cá, ou fez a sua declaração de fé? Por quê? Por qual razão? Por qual razão você permanece aqui? Alguns dirão, porque aqui ninguém me incomoda. Aí eu tenho que te dizer, por enquanto. A questão não é se vamos ferir uns aos outros. A questão é quando. Talvez você esteja há pouco tempo, não deu tempo ainda. É só uma questão de tempo. O tempo vai passar e você vai ferir, e você vai ser ferido. O tempo vai passar e aquelas coisas que te encantaram num primeiro momento talvez não serão tão chamativas no teu coração mais. Talvez uma frieza espiritual no teu coração faça com que você comece a olhar aquilo que está errado e não aquilo que está certo. O que fazer então diante dessa realidade? Fugir? Mudar? Arrumar outra igreja para ser um frequentador? Sem dúvida não é essa a intenção de Deus para ninguém.
Se você é um crente no Senhor Jesus, Deus não te chamou para ser multidão. Deus não te chamou para ser frequentador, nem cliente de igreja. Até mesmo porque a igreja de verdade não tem cliente. Deus te chamou para você ser um discípulo. Discípulo tem nome. Discípulo faz parte. Discípulo pertence à comunidade de fé. Por isso nós chamamos de membro do corpo. Pensando nisso, meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã, com base naquilo que o apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16, leremos até o verso número 21. 2 Pedro 1, 16 a 21. Leremos na Nova Almeida atualizada, conforme está já na nossa tela. 2 Pedro 1, 16 a 21. Diz assim a palavra de Deus: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. E com ela aberta, nós clamamos: fala conosco mais uma vez. Precisamos te ouvir. Que as próprias palavras da Escritura nos ensinem acerca do valor da Escritura. Santo Espírito, por favor, que através do nosso reconhecimento da autoridade da palavra de Deus, o Senhor nos faça um, como tem feito desta comunidade no decorrer das muitas décadas. Faz-nos um, para que o mundo conheça a Ti. Faz-nos um, para que o mundo veja as boas obras do Teu povo aqui, glorifique o Teu nome, Pai, Tu que estás nos céus. Santo Espírito, fala conosco. Tu mesmo que inspiraste a Sagrada Escritura, Tu mesmo que moveste os corações e as mentes desses homens, que foram Teus instrumentos, para que a palavra de Deus chegasse até nós, de forma precisa, acurada, fidedigna. Santo Espírito, agora ilumina os nossos corações, para que possamos discernir aquilo que o Senhor quer fazer conosco como igreja, através da Tua palavra. Fala conosco, Deus. Não por causa de mim, nada sou para estar aqui diante dos meus irmãos, mas rogo a Deus a Tua misericórdia mais uma vez sobre todos nós, a começar de mim. Preciso do Senhor. Usa-me, Pai, por favor. Meus irmãos aqui precisam Te ouvir. Fala, Senhor, por favor. Que Teu Santo Espírito mova da Tua vida entre nós mais uma vez aqui nesta manhã. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, olhando para esse texto, eu consigo ver aqui duas informações muito importantes para nós, e dessas informações conseguimos também tirar duas implicações que são fundamentais para que nós vivamos verdadeira unidade como igreja do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o Deus que se revela. É isso que nós vemos aqui do verso 16 até o verso 19. Um Deus que se revela. E uma vez que Deus se revela, nós também aprendemos que uma igreja unida ao redor de Cristo expressa a glória de Deus. Ali no nosso slide, nós temos inclusive uma imagem interessante que eu não sei se você vai conseguir ver. Há ali algumas mãos unidas em oração sobre a Bíblia. Queridos, Deus nos chama para vivermos em unidade. E para vivermos em unidade, nós devemos reconhecer que Deus se revela. Devemos saber que Deus se revela. Deus não está escondido de cada um de nós. Deus simplesmente não nos deu algumas pistas para que nós descubramos quem Ele é, através do uso do nosso intelecto, das nossas forças, das nossas capacidades. Essa semana, revisitando um texto no livro Teologia Bíblica de Gerhard Voss, ali ele trata algo muito interessante acerca dessa realidade da revelação de Deus. Nós cremos num Deus que se revela, e por crermos assim, nós não podemos aceitar uma revelação que seja imprecisa. Porque senão, Deus intencionaria ou nos enganar, ou então Ele não intenciona de forma real se revelar a nós. Se a revelação ela é imprecisa, ela é incerta, então, ou Deus, Ele não quer se revelar, ou então, de fato, Ele não está comprometido em nos alcançar com a sua verdade. Meu querido irmão, essa é uma visão totalmente alheia do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus pessoal, que quer se relacionar conosco, portanto Ele não nos deixa às escuras. Perceba o verso 16, o que ele nos ensina. Porque nós lhes revelamos o poder e a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de agora, pode seguir no slide. Próximo slide, por favor. Vamos no slide agora. Isso, exatamente. Para pegar os destaques aí. Perceba aqui no texto. Eu fiz uma pequena adaptação. Eu troquei uma palavrinha do lugar. E mudei uma outra. Porque nós lhes revelamos o poder e a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não perseguindo mitos engenhosamente criados. Eu troquei o não de lugar. Eu tirei o não do início da frase e coloquei ele no meio da frase. Para ajudar a gente a entender o que Pedro está dizendo aqui. Não lhes revelamos o poder e a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu. Escreveu aos crentes da dispersão, espalhados por toda a Ásia Menor, que hoje é a porção asiática da Turquia. Pedro escreve a esses irmãos agora uma segunda carta, na qual o objetivo dele era alertar aqueles crentes para que não crescem, para que não confiassem na palavra de falsos mestres, na palavra de pessoas que traziam ensinos enganosos. Ele começa a sua carta lá no iniciozinho do capítulo 1, dizendo que nós não precisamos de informação nova, não precisamos de um Cristo novo, não precisamos buscar bens espirituais em qualquer outro lugar que não seja na pessoa do Cristo revelado no Evangelho.
Ele nos diz logo no versículo 3 que nele, em Cristo Jesus, já nos foi dado tudo aquilo que precisamos ou necessitamos para a vida e para a piedade. Uma vez que temos a nossa suficiência em Cristo Jesus e não precisamos de nada além dele, meus irmãos, nós devemos então desenvolver a nossa fé, vivendo uma vida de virtude, de santidade, uma vida de conhecimento de Deus. Por quê? E aí o apóstolo diz algo muito interessante. Ele diz que ele em breve vai partir, que o Senhor Jesus já havia prometido a ele que ele morreria em breve, que ele ia embora, que ele se encontraria com o Senhor. Mas como um pastor que ama as suas ovelhas, ele precisava deixar um lembrete, ele precisava deixar algo muito claro para eles acerca da mensagem que eles já receberam, um alerta. Veja o verso 10. O chamado de Pedro aos seus leitores é: empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E aí no verso 12, ele diz o seguinte: por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Eu então, diz Pedro, preciso, enquanto estiver nesse corpo, relembrar-lhes da mensagem que vocês já receberam, para que vocês não se desviem dela. Relembrar-lhes que vocês devem permanecer firmes na palavra do Senhor. E aí então ele diz isso: nós quem? Ele mesmo, mas também todos os apóstolos de Jesus. Não apenas ele, mas os apóstolos. Revelamos a vocês o poder e a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o conteúdo da palavra. Toda a palavra aponta para Jesus. Toda a palavra aponta para o Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, a palavra revelada aponta para Jesus, para o seu poder e também para a sua manifestação. Como os apóstolos fizeram isso? Não perseguindo mitos engenhosamente criados. E aqui eu tomei a liberdade de usar a palavra exata que está no texto grego. As nossas traduções normalmente trazem fábulas. Fábulas engenhosas. Mas a palavra que está no texto grego é exatamente a palavra mito. O apóstolo nos diz agora aqui: eu ensino a vocês aquilo que o Senhor Jesus foi, é. O seu poder, a sua manifestação, é a Cristo que eu venho revelar. Mas eu não faço isso contando para vocês historinha da carochinha. Não são contos de fábulas. Não são contos primitivos que expressam uma fé primitiva e que devem ser demitologizados para então serem adaptados à compreensão do homem moderno. Como diria um famoso teólogo crítico. Não é isso. Esquece isso. Se algum dia isso populou sua mente, deleta, em nome de Jesus. Aquilo que os apóstolos vieram ensinar não é historinha que você tem que descobrir a moral da história. Não. É exatamente aquilo que Jesus fez e é exatamente aquele quem Jesus é. Não perseguindo mitos engenhosamente criados. Agora veja,
mas como testemunhas oculares de sua majestade. Mas como testemunhas oculares de sua majestade. O que Pedro diz aqui? O que ele acabou de dizer? Eu não estou falando de algo que me contaram. Eu não estou falando de algo que eu sonhei. Eu não estou falando de algo que eu tive numa visão estática. Eu não estou falando de algo que eu estou inferindo. Eu não estou falando de algo que eu estou criando, porque eu sou alguém criativo. Não, eu estou falando daquilo que eu vi. Eu vi com os meus olhos. E aquilo que eu vi, é isso que eu passo para vocês. Eu ensino o poder de Cristo, porque eu vi o poder de Cristo. Eu ensino acerca da manifestação de Cristo, porque eu testemunhei da manifestação de Cristo. É isso que o apóstolo acabou de dizer aqui. Do que ele está falando quando ele se refere à sua majestade? Nota essa palavra aí, majestade. Agora leia aí na sua Bíblia o verso 17 e o verso 18. Rapidamente. Leu? Já deu tempo. Verso 16 e verso 17 e verso 18, perdão. Ele recebeu honra e glória. O que foi isso? Do que ele está falando aqui? Ele está falando, querido, da transfiguração. Perceba aqui algumas palavras que ele usa. Perceba que ele diz no verso 17, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, a quem me agrado. E aí Pedro mais uma vez diz: nós ouvimos essa voz do céu. Quando? Quando estávamos com ele no Monte Santo. Mateus capítulo 17, versos 1 a 5. Texto que também tem paralelo no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Presente nos 3 primeiros evangelhos. Esse texto relata a transfiguração. Perceba a experiência a qual Pedro se refere aqui. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Próximo slide. A um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Percebeu? Quem escreve a carta? Pedro. Quem estava lá no monte com Jesus? Pedro, os irmãos Tiago e João. Esses 3 estavam com Jesus no monte. O autor da carta estava com Jesus no monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Pedro não diz: eu vi alguma coisa de Jesus. Não. Quando ele diz acerca do poder e da manifestação do Cristo, ele se refere a um fato específico. Fato esse histórico, narrado nos 3 evangelhos, testemunhado por Pedro, Tiago e João.
nesse monte. Esse fato testemunhado por esses 3 homens é exatamente aquele que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, usa como base para dizer: Deus se revelou, eu vi, ninguém me contou, eu mesmo vi. Deus se revela, o nosso Deus, ele se revela. No próximo slide nós podemos aprender algo sobre esses textos relacionados entre si. Não é o homem quem descobre Deus, mas é Deus quem se revela ao homem. Quem gerou o milagre da transfiguração? Foram Pedro, Tiago e João? Não, eles simplesmente testemunharam. Quem promoveu aquela visão de glória? Deus. Quem trouxe aquela palavra? Este é meu filho amado, de quem me agrado? Deus. É Deus quem se revela, não somos nós quem descobrimos a Deus. Portanto, toda revelação é ato de graça, é ato da graça de Deus, que tem como vistas a própria glória de Deus. O que os homens de Deus no passado testemunharam, serve agora para nossa edificação. E é o resultado desta revelação que nos permite sermos um só corpo em Cristo. Olha o que aconteceu na experiência dos apóstolos. Eles andaram com Jesus, eles viveram com Jesus, eles conheceram a Jesus verdadeiramente. Seus olhos viram, suas mãos apalparam. E agora eles ensinam para uma nova geração de discípulos acerca de quem Cristo é. E aquilo que eles ensinam continua sendo ensinado, propagado, espalhado entre todas as nações. Agora note que no testemunho específico de Pedro, aqui no capítulo 1, aquilo que Deus fez com ele, com Tiago e João no Monte da Transfiguração, redundou em glória ao próprio Deus. Glória essa reconhecida não somente pelas testemunhas oculares, por Pedro, Tiago e João, mas por todos aqueles que conheceram a Cristo através do ministério deles e do ministério de todos os apóstolos. Deus se revela a nós pela graça, mas essa graça, ela redunda em glória a Deus. Deus nos abençoa a nos mostrar quem Ele é. E Ele nos abençoa com o propósito de que nós mesmos vivamos para a glória dEle. Se você esteve aqui no domingo passado à noite, você vai se lembrar que nós estudamos Efésios 1, 3 a 14. E ali naquele breve estudo, nós observamos que a obra redentora do Pai, do Filho e do Espírito tem como objetivo final o louvor da sua graça. A manifestação da graça de Deus existe não porque nós somos bons, não porque Deus ele tem um compromisso inabalável conosco. O compromisso de Deus conosco existe porque Ele tem um compromisso com a sua palavra e com as suas promessas. Até mesmo porque se dependesse da gente, meus irmãos, se Deus estivesse numa relação de troca com a gente estava perdido. Nós seríamos os mais desesperançados seres sobre a face da terra. Não haveria nenhuma esperança para nós. A revelação de Deus a nós é ato de graça, e ela redunda, ela leva a uma vida que glorifica a Deus. Quando esses homens do passado, eles viram
a Deus, falaram com Deus, discerniram Deus de forma clara, evidente, na sua experiência pessoal. Isso tudo ocorreu para que, em primeiro lugar, o resultado dessa revelação ficasse registrado para nós, até os dias de hoje, e até a consumação do século, para que nós também, ao conhecermos a Escritura, pudéssemos ter a mesma experiência, o mesmo tipo de relacionamento que esses homens do passado tiveram com Deus. Ninguém se relaciona com um Deus que não conhece. Ninguém se relaciona com um Deus que não conhece. A base do nosso relacionamento com Deus é e sempre será a revelação de Deus, que é sempre iniciativa dele, é ato de graça dele para conosco. Deus se revela, é Deus quem fala, não somos nós que o descobrimos. Mas uma vez que nós podemos conhecer a Deus pela sua revelação, como viveremos? Como viveremos? A unidade da igreja expressa exatamente essa glória de Deus, que é o objetivo da revelação de Deus. No Sermão do Monte, logo no início, Jesus nos ensina o seguinte, Mateus capítulo 5, verso 16, no próximo slide. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Também nas palavras de Jesus, em João capítulo 13, verso 34 a 35, o Senhor nos diz o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento. Pausa, próximo slide, para os irmãos acompanharem. Eu lhes dou um novo mandamento. Vamos pausar aqui. Quando Jesus diz que vai dar outro mandamento, o que é isso, senão mais um ato de revelação? Não é verdade? Jesus diz, eu vou dar um mandamento para vocês agora, ó, e é um mandamento novo. Amem uns aos outros. O que ele está fazendo? Se revelando. Não é? Revelando quem ele é e revelando qual é a sua vontade para nós, seres humanos. Amem uns aos outros. E aí o texto continua. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Isso é um desafio, é uma ordem, é um mandamento que Jesus faz aos seus discípulos. Para nós hoje também. Amem uns aos outros. Por quê? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Deus se revela a nós, deixando clara a sua vontade. E a vontade de Deus aqui nesse texto qual é? Que nós sejamos um. E o objetivo da nossa unidade qual é? Que o mundo conheça que nós somos discípulos de Jesus. Meus irmãos, uma excelente estratégia missionária é o nosso amor uns aos outros. Instintivamente o mundo perguntará: quem é esse povo que se ama dessa maneira? Quem é esse povo que se cuida dessa maneira? Quem é esse povo que se apoia dessa maneira? E quando o mundo olhar isso em nós, queridos, o mundo saberá que nós somos seus discípulos. O Deus que se revela, ele se revela para que a sua glória seja conhecida. E a maior manifestação da glória de Deus é uma igreja que reflete quem Deus é,
com as suas boas obras, feitas em primeiro lugar aos da família da fé. O nosso amor uns aos outros ilumina esse mundo em trevas e faz com que esse mundo em trevas veja as nossas boas obras. E esses homens que não estão na luz, essas pessoas que não conhecem a Deus, glorificarão o nosso Pai que está nos céus. A unidade da igreja expressa a glória de Deus. Onde tudo isso começa? Na revelação de Deus. Deus se revela para que Ele seja glorificado, e Ele é glorificado através da nossa vida em unidade. Uma igreja unida glorifica a Deus. Vamos caminhar para o final, meus irmãos. Nosso segundo ponto e último: Deus se revela em sua palavra. Essa é a segunda informação. A primeira é: Deus se revela. Ato de graça, iniciativa de Deus. A segunda informação é: Deus se revela na sua palavra. Que palavra é essa? Esse livro. Esse livro que você tem nas mãos. Esse livro que você tem instalado no seu celular. Esse livro que você tem, talvez, vários exemplares na sua casa. Deus se revela em sua palavra. E como consequência disso, a igreja que é unida ao redor da Bíblia, ela se mantém unida e viva. Uma igreja que está unida ao redor da Bíblia se mantém unida e viva. Se ela estiver unida ao redor de outra coisa, ela logo murchará e morrerá. Mas se ela estiver unida ao redor da Bíblia, ela continuará unida e viva, crescerá, prosperará e glorificará cada vez mais a Deus com o seu ministério, com a sua vida. É por isso que nesse mês de abril, o tema que escolhemos foi palavra e comunhão. Pode seguir aí, meu irmão. Esse tema, ele não é aleatório. Esse tema tem como objetivo relembrarmos que sem a palavra de Deus arraigada no nosso coração, nós não teremos comunhão. A gente pode até ter churrasco, futebol, bate-papo, conversas de amenidades. Seremos um clube. Seremos um clube de convívio. Seremos pessoas que olham umas para as outras, motivadas pelo interesse de ter algum tipo de benefício no convívio com o outro. Somente isso. Sem palavra não teremos comunhão verdadeira. Mas com palavra, aí teremos comunhão. Assim é desde a igreja primitiva. O que esse texto de Atos 2,42 nos ensina? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles todos juntos, como comunidade, como família, viviam ao redor da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos. Isso nos faz olhar para um dos nossos documentos de fé. Vamos continuar em 2 Pedro 1, daqui a pouco já encerrando a mensagem. Mas eu gostaria que você conhecesse esse documento que eu vou apresentar para você a partir desse próximo slide. Aqui nós vamos conhecer um pouquinho acerca da Confissão de New Hampshire. Essa confissão de fé, ela foi composta em 1833, naturalmente na cidade de New Hampshire, lá nos Estados Unidos, no estado, de New Hampshire. Lá nesse local, nessa localidade, a Convenção Batista, ela precisou criar uma declaração de fé nova que respondesse a questões que estavam aparecendo na sua época, no seu contexto, que respondesse a questões da sua época.
Aquelas questões tinham que ver principalmente com a doutrina da salvação. Havia naquela realidade, naquela localidade, grupos que defendiam uma espécie de pelagianismo, que o homem salva a si mesmo. E de outro lado, haviam também grupos ultracalvinistas, que dizem que é só Deus que salva, então ninguém precisa nem pregar o evangelho, porque no final das contas os eleitos vão se salvar mesmo e pronto. Então ninguém precisa fazer nada, não é? Ambos os erros extremos, eles foram corrigidos por esse grupo. E também um outro erro que aparecia, chamado movimento de restauração. O erro do movimento de restauração era dizer assim: ignore todas as tradições, acolha todas as opiniões e no final das contas fique só com a Bíblia. A intenção desse movimento de restauração até que era boa, era criar uma unidade ao redor da Bíblia. Só que a forma como eles procuraram fazer isso era terrível. Por quê? Porque quando nós anulamos a tradição, sabe o que a gente está dizendo? A gente está dizendo assim, ó, todo mundo que veio atrás da gente não sabia nada. Quem sabe somos nós. Nós agora descobrimos mesmo a essência da fé. E esse tipo de postura foi exatamente o que gerou a maioria das seitas que a gente tem hoje e que hoje batem na nossa porta tentando vender algum tipo de literatura. A ideia era até boa, mas deu origem a um monte de problema. E tentando corrigir esse problema, exatamente que a Confissão de New Hampshire, que foi escrita por John Newton Brown, pastor daquele estado nos Estados Unidos, ela procurou alinhar o conhecimento ou a doutrina das igrejas batistas acerca da palavra de Deus. Essa confissão foi rapidamente aceita por todos os Estados Unidos, por todos os grupos batistas na América do Norte. Rapidamente, ela se tornou muito popular ao lado da Confissão de 1644 e da Confissão de 1689, que o pastor Carlos Elias já nos ensinou no domingo passado pela manhã. Agora, no próximo slide, nós precisamos destacar algo muito importante, que tem tudo a ver com a nossa história. A Confissão de New Hampshire, ela foi a confissão adotada pelos primeiros batistas no Brasil. É isso mesmo. Com a chegada dos missionários americanos no Brasil no século XIX, esta tornou-se a confissão dos batistas brasileiros. No primeiro momento, eles nem mudaram o nome. Na ata de organização da primeira igreja batista do Brasil, na cidade de Salvador, consta que a declaração de fé daquela comunidade seria a confissão de New Hampshire. Consta na ata de organização. Na ata de organização da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, a igreja avó da nossa, a mãe da nossa mãe, nós somos filhos da segunda igreja do Rio, a igreja do Engenho de Dentro. A segunda igreja do Rio é filha da primeira igreja do Rio, a PIB do Rio. E lá na ata de organização da PIB do Rio, esse texto aparece pela primeira vez traduzido em língua portuguesa. Tradução essa feita pelo missionário norte-americano Zacharias Taylor, ou Zachary Clay Taylor, que aí na foto aparece ao lado da sua esposa, Cat Taylor. Esse casal pioneiro teve um papel importantíssimo na difusão das doutrinas e dos princípios batistas no Brasil, ainda no século XIX. A PIB do Brasil foi organizada em 1882. A PIB do Rio em 1884, 2 anos depois. Estamos falando de um trabalho que já se estende por muito tempo.
muitos e muitos anos. 160 anos. Se considerarmos Santa Bárbara do Oeste, ainda é mais tempo ainda, porque a igreja de Santa Bárbara do Oeste foi fundada em 1871. A primeira igreja batista dos americanos. E a primeira igreja batista dos brasileiros em Salvador, em 1882. Portanto, a confissão de New Hampshire tem tudo a ver com a nossa história. No próximo slide, eu quero compartilhar com você como essa confissão, ela fala acerca da Bíblia. Ela diz o seguinte, das Escrituras: cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é o tesouro perfeito de instrução celestial, que tem Deus por seu autor, salvação por sua finalidade e verdade sem qualquer mistura de erro em seu conteúdo, que ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará e, portanto, é e permanecerá até o fim do mundo o verdadeiro centro de união cristã, sendo o padrão supremo pelo qual toda conduta e todos os credos e opiniões humanas devem ser julgados. O que o texto nos ensina? O que esse texto nos ensina? O que os nossos pais, pioneiros batistas, nos legaram? Que a Bíblia é o ponto de partida de tudo aquilo que cremos. Aí nessa foto, nós temos a capa de um documento histórico, retirado, escaneado, lá da biblioteca da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, uma edição da Declaração de Fé das Igrejas Baptistas. Olha como escrevia naquela época. Igreja com E. E baptistas com P mudo ainda. Nessa época, era assim que se escrevia. Uma edição que deve datar aí do início do século XX. Não tenho a data exata. Não é a original. A capa da original, inclusive, tem no livro do Dr. Bledsoe, que veio aqui algumas semanas atrás, no livro que ele comenta a confissão de New Hampshire. Por que isso aqui é importante para nós, irmãos? Porque isso aqui tem tudo a ver com a nossa história. A primeira igreja batista de Campo Grande foi organizada em 18 de dezembro de 1903. Em 1905 foi criada a primeira associação batista, que é a mãe daquilo que hoje é a Convenção Batista Carioca e Convenção Batista Fluminense, porque tinha igrejas tanto que hoje são da Fluminense, quanto igrejas que hoje são da Carioca. Adivinha qual era uma das igrejas fundadoras da primeira Associação de Igrejas Batistas do Rio de Janeiro? A PIB de Campo Grande, que na época era Igreja Batista denominada, Igreja Evangélica denominada Baptista do Curato de Santa Cruz. Era a igreja de Santa Cruz ainda, não estava aqui em Campo Grande. Fundou a Convenção Batista Carioca. Em 1907, essa igreja também fundou a Convenção Batista Brasileira. Junto com a Convenção Batista Brasileira, a fundação daquilo que hoje é a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais, e também a decisão de fundação do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e do Colégio Batista Shepherd. Hoje tem esses nomes, naquela época não. A nossa igreja participou dessa história toda. E adivinha qual era a declaração de fé, tanto da criação da convenção, que hoje é a Convenção Carioca, quanto da Convenção Brasileira? Era essa aí. O mesmo texto da Confissão de New Hampshire, só que com o título Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil. E é isso que ela nos ensina sobre a Bíblia. Não muito diferente da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira.
Esse texto, ele perdurou de 1884 até 1985 como sendo o único documento de fé dos batistas brasileiros. E a partir de 1985, com o surgimento da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, os dois textos passaram a andar em conjunto. Ainda há muitas igrejas que têm seus estatutos antigos, cujo texto de fé é a declaração das igrejas batistas do Brasil. Por que eu estou falando tudo isso? Somente para cumprir a tabela e falar de alguma confissão de fé nesse mês de abril? Não. Volte para 2 Pedro 1, verso 19. Ali nós lemos o seguinte. Pode passar o slide aí, por favor. Vocês fazem bem em dar atenção a ela. Pegou aí? Não é isso que está no texto? Vocês fazem bem em dar atenção ao quê? A palavra profética. Verso 19, ele começa a dizer: temos ainda mais firmemente a palavra dos profetas. Então vocês fazem bem em dar atenção a ela. Diante de sua experiência como testemunha ocular, Pedro afirma: temos ainda mais segura a palavra profética. A palavra de Deus, a palavra do profeta, a palavra revelada e inspirada pelo Espírito Santo, ela é luz. Então, vocês fazem bem em dar atenção a ela. No próximo slide, olha só que coisa interessante nós observamos desse texto. A palavra de Deus é a luz que aponta para a fonte de luz, que é Jesus. Pode passar o slide, meu irmão, por favor. Isso. A palavra de Deus é a luz que aponta para a fonte de luz, que é Jesus. No verso 19, o apóstolo diz o seguinte: vocês devem prestar atenção nela, vocês devem dar atenção a ela, como uma luz que brilha na escuridão, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Que estrela é essa? Olha o que diz Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Repito a frase: a palavra de Deus é a luz que aponta para a fonte de luz. Nós vivemos no mundo de trevas. E quem está na escuridão está necessariamente perdido. Não sabe para onde ir. Um grupo de pessoas, de indivíduos na escuridão, jamais poderá se unir, porque um não vê o outro, um não conhece o outro, um sequer discerne o outro. Mas glória a Deus, porque temos uma fonte de luz. E diante dessa fonte de luz, nós podemos conhecer quem é a fonte de luz, Jesus. E também podemos olhar para o lado e, iluminados pela luz da palavra de Deus, podemos reconhecer o irmão e ter comunhão com ele. Versos 20 e 21, no próximo slide, diz o seguinte: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra profética, ela dá luz para a nossa vida.
A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, exatamente porque ela não vem do raciocínio humano, mas ela vem de Deus. Por isso o apóstolo Pedro diz que, em primeiro lugar, primeiramente, saibam que a profecia da Escritura não provém da interpretação pessoal, mas vem da parte de Deus, porque homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Rapidamente eu quero rever então aquele capítulo da confissão e assim concluir essa mensagem, para que você entenda como a nossa declaração de fé, ela é baseada na Escritura e ela é a base da nossa própria comunhão. Vamos seguir, meu irmão, rapidinho, agora a gente vai rápido aqui com os últimos slides que vamos terminar. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados, diz a confissão de New Hampshire. E o verso 21 diz, homens falaram da parte de Deus. Está batendo ou não está? Tá. A confissão continua. E é um tesouro perfeito de instrução celestial. O texto de Pedro diz, luz que brilha em lugar escuro. Qual é o melhor tesouro para quem está na escuridão? A luz. Próximo slide. Cremos, pode passar, querido. Cremos que a Bíblia Sagrada tem Deus por seu autor. Mais uma vez, verso 21. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não apenas tem Deus como seu autor, tem salvação por sua finalidade, 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E verdade sem qualquer mistura de erro em seu conteúdo. A palavra de Deus não tem erro, ela não erra. Doutrina da inerrância da Escritura. No verso 19, o apóstolo Pedro diz, temos ainda mais segura a palavra profética. Pode passar, querido, slide, por favor. Cremos que a Bíblia Sagrada revela os princípios pelos quais Deus nos julgará. Romanos 2,12 diz, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. E portanto, diz a confissão, é e permanecerá até o fim do mundo o verdadeiro centro de união cristã. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 1,10, que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Como teremos o mesmo modo de pensar e o mesmo propósito se ele não estiver embasado na Bíblia? Ah não, pastor, a gente vai ter sim uma unidade. A gente vai ter unidade porque agora nós vamos ser uma igreja dos surfistas. Agora a gente vai ser a igreja dos roqueiros. Conhecem movimentos assim? Agora nós seremos a igreja... Inventar mais uma aí. Hã? Dos pianistas. Ótimo, Angélica. Ótimo, boa sugestão. Agora a gente é a igreja dos pianistas. Só entra quem toca piano. E é só o erudito. O que vocês acham dessa ideia? Péssima ideia. A igreja de Jesus, ela tem surfista, ela tem pianista, ela tem tudo. Tudo junto e misturado. Porque o evangelho, ele não faz separação de pessoas, mas ele transforma todas as pessoas. Ele não iguala todas as pessoas, mas ele transforma todas as pessoas. Continuamos diferentes, mas andamos juntos. Unidade na diversidade. Para isso, todos nós abrimos mão do que eu acho para ficar com aquilo que Deus manda. Lembra do que cantamos agora há pouco? O fiel obedece ao que Cristo...
mandar. A gente tem medo dessa palavra. Na verdade, a nossa geração tem ojeriza essa palavra. Mas ela está certa. O fiel obedece. Não é o que Cristo sugerir. Não é o que Cristo propor. E aí depois a gente vota para ver qual é. É o que Cristo mandar. Não é a minha opinião que prevalece. Não é a opinião daqueles que falam mais alto que prevalece. Não é a opinião do meu nicho. Igreja não tem nicho. Quem tem nicho é negócio. Igreja não tem nicho. A igreja alcança a todos. O alvo da igreja é todos. Todo e cada ser humano. O nosso objetivo é alcançar a todos. Portanto, acolheremos a todos, amaremos a todos, receberemos a todos e trabalharemos com todos, para que todos nós sejamos transformados segundo o caráter perfeito de Cristo Jesus. Pode passar, querido, slide. A última parte desse capítulo da confissão diz que a Bíblia é o padrão supremo pelo qual devem ser julgados toda conduta, toda escritura é útil para repreensão e para correção. Duas palavras também fora de moda, repreensão e correção. Mas a Bíblia é útil para isso. E nós precisamos, se queremos viver em unidade, aceitar a repreensão e a correção que vem da palavra de Deus. Também a Bíblia é útil para julgar todos os credos, toda afirmação doutrinária, todo ensino, independente da boca que profira esse ensino, deve ser testado à luz da Escritura Sagrada. Eu estou aqui há 1 hora e pouco falando com os irmãos. Se algo que eu falar não provém da Bíblia, o irmão precisa deletar da sua cabeça e me confrontar depois. Porque o maior desserviço que alguém pode fazer à igreja de Jesus é ensinar uma falsa doutrina à igreja. Porque isso destrói não somente a esperança das pessoas, mas a possibilidade de uma igreja unida na missão de Deus. Quer dispersar o povo? Traga vento de doutrina para dentro da igreja. Quando você trouxer o vento de doutrina para a igreja, você pode ter certeza que aquela comunidade, ela tem seus dias contados. Ela vai morrer. Porque a igreja de Jesus, ela não morre. Mas uma comunidade que abandona o evangelho deixa de ser igreja. Em terceiro lugar, a Bíblia é o padrão supremo pelo qual as opiniões humanas devem ser julgadas. Ah, mas eu acho, pastor. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Aquilo que eu acho não significa absolutamente nada. Aquilo que eu acho não importa. Aquilo que eu acho não tem a menor autoridade sobre a sua vida. Não é porque eu estou aqui. Não é porque o pastor Carlos Elias me cedeu o púlpito dele que eu posso falar a minha opinião e achar que isso vincula a vida da igreja. Ai do homem que imagina isso para o seu ministério. Sobre ele a mão do Senhor há de pesar. Minha opinião não importa. O que importa é o que está aqui. E é ela que julga as minhas opiniões. É ela que julga se a minha vida está certa ou errada. É ela que julga se aquilo que eu acho faz sentido ou não. E faz parte da vida do crente abrir mão dia após dia daquilo que acha, para se submeter exclusivamente à palavra de Deus.
Toda a Escritura é útil para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Termino, meus irmãos, essa longa aula com 3 aplicações. É o último slide. Fiquem tranquilos. Aplicações simples, diretas, mas eu gostaria que o irmão guardasse no coração e pensasse nelas nessa tarde. O que eu acho ou penso que sei não importa, mas sim o que Deus diz. Você pode dizer essa frase em alto e bom tom? Vamos lá, todos juntos. O que eu acho ou penso que sei não importa, mas sim o que Deus diz. Agora repete crendo. Agora repete acreditando no que você está falando. Porque a gente custa pegar isso aí. Eu custo. Todos nós custamos. A gente é tão apegado à nossa pretensa sabedoria, né? Vamos lá? O que eu acho ou penso que sei não importa, mas sim o que Deus diz. Segunda aplicação, todos juntos. Nossa unidade como igreja vai depender de nosso apego à palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Amém? Você ama a palavra de Deus? Então vamos ler novamente. Nossa unidade como igreja vai depender de nosso apego à palavra de Deus. Você quer dividir a igreja? Abandona a palavra. Você quer manter a igreja unida? Se apega à palavra. Terceira aplicação. Devemos exercitar o máximo que pudermos a leitura e o estudo comunitário da Bíblia. E assim, viveremos uma igreja unida para a glória de Deus.